É possível que em algum momento você já tenha ouvido falar que o diabetes pode afetar a visão, sendo capaz de levar à cegueira. A principal causa desse problema é uma doença conhecida como retinopatia diabética, que afeta a retina, uma estrutura fina e complexa que fica no fundo do olho humano e atua na captação de imagens para o cérebro. E nós convidamos um time de especialistas para falar sobre a evolução no tratamento desse grave problema. O oftalmologista e membro da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. Jorge Rocha, começa falando sobre a importância da consulta periódica e destaca que é possível identificar o paciente com suspeita de diabetes a partir de um exame oftalmológico. O paciente diabético que não tem ainda um diagnóstico de diabetes e que vai ao consultório oftalmológico somente para uma consulta habitual para troca de óculos, ele pode, nesse momento, ter seu diagnóstico de diabetes, porque o diabetes ele causa alterações características na retina, que nós chamamos de retinopatia diabética. A endocrinologista Rosane Kopfer explica de que forma a diabetes evolui para a retinopatia. O diabetes ele precisa ser controlado. E por que a gente controla o diabetes? Para que não hajam complicações. E as complicações são principalmente aquelas microvasculares e macrovasculares. O que é isso? É você tentar evitar que, por exemplo, pequenos vasos da retina sejam atingidos por essa glicose elevada. Dr. Maurício Maia, presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, fala sobre a importância da conscientização. 8% dos pacientes na idade de trabalho são cegos e são ceifados da sua possibilidade de trabalhar por não ter uma orientação adequada do que é a doença e não ter uma conscientização. Nós vamos conseguir isso com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que apoia esses mutirões que são fundamentais para a gente mudar essa situação caótica que nós vivemos numa pandemia de pacientes cegos por diabetes no nosso país. A evolução no tratamento da doença ao longo dos anos aumentou significativamente a possibilidade de recuperação. Desde a década de 70 até o ano 2000, nós passamos mais ou menos uns 30 anos com exclusividade do tratamento com a fotocoagulação a laser. Somente no meio da década de 2000, precisamente em 2005, onde os primeiros estudos, as primeiras medicações que a gente chamamos de terapia antiangiogênica apareceram no mercado. E essas drogas, esses medicamentos começaram a ser utilizados inicialmente para o edema macular diabético e, em seguida, essas medicações também evoluíram para tratamento da retinopatia diabética proliferativa. Há também outras opções terapêuticas. Além das drogas antiangiogênicas e do laser, também possuímos o tratamento com corticoide injetável. Fazemos atualmente um implante de corticoide chamado dexametasona e este também auxilia bastante no tratamento da retinopatia diabética. Nos casos mais graves, aqueles casos que já evolui para cegueira, pelo descolamento de retina, hemorragia, temos a cirurgia de vitrectomia, que tem evoluído muito nos últimos 20 anos. Quando perguntados sobre as condições para o acesso a esse tratamento na rede pública de saúde, os especialistas são unânimes em dizer que o SUS é um bom sistema, porém que tem muito a evoluir na ampliação desses recursos para o maior número de pessoas. Nós temos formas de tratamento que requerem mais tecnologia que não são cobertas pelo SUS. Por exemplo, todo diabético que tem que fazer aquele testezinho da glicose, nem todas as cidades ainda distribuem para os pacientes no Brasil. Nós temos outras formas de ver a glicose como está, que são os sensores de glicose. Não está incorporado no SUS ainda. Ele chegou há poucos anos no Brasil e no mundo também, porém
e tem sido de muita ajuda no controle da doença. E também, por exemplo, os sistemas de infusão contínua, como a bomba de insulina, que já existe há muitos anos e não é custeada na rede pública. Podem até ter conscientização, mas não têm um acesso aos sistemas de saúde, porque o nosso SUS é maravilhoso, mas infelizmente falta recurso, falta organização e não existe então uma situação que ele funcione de forma adequada, apesar de teoricamente ser um sistema de saúde ideal e uma referência em todo o mundo. Reconhecer a necessidade da ampliação do acesso é o primeiro passo. E no que depender do CBO, a oftalmologia estará cada vez mais presente na atenção básica. É fundamental entendermos que, além de todos os cuidados como dietas, exercícios físicos e medicamentos, a prevenção tanto da cegueira quanto de outras complicações causadas pelo diabetes passa primeiramente pelo acompanhamento médico.